Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. E aí, como é que está sendo essa experiência aí de fazer a live? Ah, Conectou? conectou, deu certinho agora. Bom, o pessoal está entrando aí. Eu queria Uhum. te agradecer, Amanda, primeiro por você estar disponibilizando o seu tempo. Eu sei que você está trabalhando bastante aí, mesmo no período de pandemia. Eu que agradeço pelo convite. Sim, estou bem ocupada agora nesse momento de pandemia, né? Eu acho que pelo fato de os pet owners estarem mais em casa, eles têm prestado mais atenção nos seus animaizinhos e têm questionado mais os veterinários. Então, eu estou bem ocupada mesmo. Mas eu agradeço pelo convite. Ah, maravilha. E antes da gente começar, como é que está sendo essa, para a tua atividade, como foi o impacto aí dessa pandemia para você poder realizar tudo que você faz? Então, eu trabalho muito no laboratório, né? Depois eu vou explicar mais um pouquinho sobre a minha área de atuação como veterinária aqui no Canadá. Infelizmente, eu não estou podendo ir para o laboratório por causa dessa pandemia. Os laboratórios estão fechados e o contato com pessoas, né, com pet owner tem sido restrito. Eu tenho conversado mais por vídeo, né, com os proprietários dos animais e acompanhado mais meus pacientes por vídeo mesmo. Então, assim, o contato tem sido bem restrito. Eu acho que hoje o uso dessas ferramentas online, todo mundo está tendo que se adaptar, né? Sim, sim, a gente tem que se adaptar e, assim, é um aprendizado para nós também, né? Porque muitas vezes a gente pensa que não é possível desenvolver algumas atividades utilizando a tecnologia que nós temos hoje em dia, mas, assim, muitas coisas são bem possíveis. E você comentou uma coisa que eu fiquei pensando aqui agora, realmente interessante. Essa pandemia, ela está fazendo não somente você reavaliar a parte dos relacionamentos em família, né, como dos animais também, verdade. Uhum, Você uhum, imagina que você fica o dia inteiro fora de casa. Eu estou sentindo uma diferença absurda nas minhas duas cachorrinhas, porque elas estão muito mais grudadas uhum. por conta de eu estar dando mais atenção. Uma delas, você sabe que já está velhinha, a gente está passando por um processo aí mais complicado, mas realmente você divide mais o tempo e faz mais coisas com eles. Sim, é verdade. Eu aproveitei esse momento de pandemia que eu estou passando em casa e eu adotei duas gatinhas. Assim eu Sério? consigo, sério, assim eu consigo dar bastante atenção para elas, né? A adaptação, porque um animal novo sempre é um desafio. E quando eu voltar para o trabalho, elas vão estar bem adaptadas. Então, eu acho que foi uma ótima ideia e é uma É, dica para as pessoas também que querem adotar animais. É um bom momento agora, mesmo porque o SPCA, né, a Sociedade Protetora dos Animais, estão com bastante animaizinhos lá. Então, é um ótimo momento para ajudar, né, os animais abandonados e também a adaptação deles, porque a gente está mais em casa. maravilha. Bom, ó, então já entrou um pessoal aí, Sofia, Kátia, Gabriela, Marion, Éder, Aline, George, enfim, já tem um pessoal aí, a gente vai começar então. Então, Ok. Amanda, eu queria saber primeiro que você falasse um pouquinho assim de você, uma introdução sua, falar o que, que você fazia no Brasil, quando você veio aqui para o Canadá, se você conseguiu trabalhar na mesma atividade. Fala um pouquinho de você aí, um resumo. Tá bom, eu sou veterinária desde 2010, né, quando eu me formei lá no Brasil. Depois disso eu fiz mestrado e doutorado pela USP. E como parte do meu doutorado eu tive que vir para o Canadá, né? Essa era uma exigência da Universidade de São Paulo, fazer parte do doutorado fora, considerado PhD aqui, né, no Canadá. E foi o meu primeiro contato aqui no Canadá, isso foi em 2015. E eu terminei meu doutorado e eu recebi um convite, né, para continuar meu treinamento na University of Saskatchewan, na Faculdade de Medicina Veterinária lá, como pós-doc. Então, eu retornei para cá, para o Canadá. E depois de 2 anos de treinamento, eu consegui, né, eu fui aceita pela a BVT, que é a American Board of Veterinary Toxicology, que seria mais ou menos a Associação de Médicos Veterinários no Brasil, mas específico para a minha área, porque é muito importante para poder atuar aqui no Canadá, né? Sem ter um registro, a gente não pode atuar.
Então, depois de 2 anos, né, com treinamento aqui, eu consegui. Não é só ser, eu apliquei, a gente tem que fazer prova, é avaliado, depois de passar nos exames, a gente consegue o registro, né? Depois disso, com o meu registro em mão, eu fui convidada, né, a trabalhar junto com a NATV aqui em Vancouver. A NATV é uma empresa que trabalha com produtos naturais, né? O que eu faço lá, eu desenvolvo novos produtos para a empresa, tá? Eu trabalho também com nutrição animal e eu trabalho com a parte laboratorial, né? Eu não trabalho em clínica, muitas pessoas vão perguntar aqui no Canadá, eu não trabalho. Eu trabalhava aos sábados numa clínica aqui em Vancouver, mas estava sobrecarregada, então eu parei, né? Eu só estou dedicada mais à parte da NATV, a parte laboratorial, que funciona. Você vai no seu veterinário, por exemplo, o veterinário vai coletar o sangue do seu animal. Você recentemente teve com a sua cachorrinha, né? E ele manda o sangue do seu animal para um outro veterinário fazer análise. Não é feita na clínica veterinária, tá? Sim. Esse veterinário, ele vai fazer análise do sangue do seu animal e vai mandar de volta os resultados para a clínica veterinária, né? Então, o veterinário vai ter acesso aos resultados, né, desses exames laboratoriais feitos por um veterinário especialista. No caso, eu faço isso, né? Eu sou uma veterinária patologista, tá? Eu trabalho com patologia, com toxicologia, farmacologia e com nutrição animal. Só para o pessoal entender mais ou menos qual é a minha área. Legal. E aí, então, a análise do exame de sangue te dá diversas informações para você poder fazer o tratamento, né? Exatamente, não só a análise do sangue, mas, por exemplo, se seu animal tem um tumorzinho, quando coletar uma amostra do tumorzinho, mandar para o laboratório para fazer análise, tudo relacionado com exames, essa é a minha parte dentro do laboratório. Mesmo que sejam exames de imagem? Exame de imagem já volta para um outro tipo de veterinário, que seria um veterinário radiologista, né, que trabalha com imagens. Mas eu também, às vezes, no meu dia a dia, analisando as amostras, eu vejo as imagens também para ter certeza do meu diagnóstico. Mas geralmente, assim, é que nem na medicina humana. Cada médico tem sua especialização. Na medicina veterinária é do mesmo jeito, cada um tem sua especialização. Tem um médico veterinário oncologista, tem um médico veterinário que é o clínico geral, que seria aquele que você vai na clínica, ele vai olhar o seu animal. Seria aqui no Canadá mais ou menos o médico da família, né? Mas é o clínico que vai ter aquele geral com o seu animal. Aí tem o médico cardiologista, também tem o veterinário cardiologista. Então, na veterinária também é dividido por especialidades. Maravilha. E existe alguma diferença, assim, ainda nessa parte da tua introdução, falando sobre você, existe alguma diferença entre você, por exemplo, da tua licença, ela só serve para BC? Como é que funciona isso no Canadá? No meu caso, como é uma área mais específica para patologia, ela é válida tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. Agora, se eu quiser, por exemplo, trabalhar na clínica veterinária, é específico para a província. Tem que aplicar, tem que fazer todas as provas que eu falei. Por exemplo, se um médico veterinário vem do Brasil e quer trabalhar com clínica, ele vai ter que fazer 2 provas teóricas e uma prova prática no final. Tem a opção de não fazer a prova prática, mas aí tem que fazer o treinamento na universidade. E esse treinamento não são todas as universidades que têm, tá? E é um treinamento bem caro também. Às vezes, dependendo da experiência profissional da pessoa no Brasil, ela já prefere fazer a prova prática sem fazer esse treino todo. Entendi. Maravilha. E agora eu queria perguntar para você a primeira pergunta básica, que é assim, qual a diferença que você vê entre cuidar de um pet no Brasil e cuidar de um pet aqui no Canadá? Existe muito aquela história de falar... Desculpa, só minha cortina aqui tá. Só vou baixar um pouquinho, gente. Desculpa. Não tem problema não. Live é assim mesmo. É bom que hoje tá sol em Vancouver, né? Tá lindo hoje. Desculpa, tá maravilhoso. Então, a sua pergunta é se tem diferença. Qual que eu sinto a diferença de cuidar de um pet aqui e lá e no Brasil? Bom, começa pela diferença climática, né? O nosso país, o Brasil, é um país tropical. A gente não tem o frio que a gente tem aqui. Apesar que em BC, né? Como eu morei em Saskatchewan, quando eu estava na universidade lá, lá faz menos 40. Aqui em BC eu cheguei a presenciar menos 10, menos 12, que não é tão, mas continua sendo frio para gente, para nós brasileiros. Imagina para os nossos pets que estão acostumados
com o calorzinho lá do Brasil vem para cá. É uma diferença grande de temperatura para eles também, né? Então, assim, quando tá muito frio, tá nevando, é difícil sair com eles para passear, se eles não estão adaptados com a situação. Então, começa daí a diferença dos cuidados. A gente tem que ter um cuidado maior aqui em relação ao frio, né? O pessoal coloca muito sal também na rua para derreter a neve. Tem que ter cuidado com a patinha deles, porque pode machucar, pode queimar a patinha deles, o sal, né? E a maioria do pessoal aqui mora em apartamento, aqui em Vancouver, não em casas. Então, assim, tem aquele cuidado todo de ter que sair para passear com eles de manhã e de tarde. Por exemplo, os meus cachorros no Brasil, a casa ser grandona, tem um quintal gigante, eu não tenho aquela preocupação de todo dia sair para levar eles para passear, porque eu sei que eles passearam bastante. Mas aqui a gente sempre tem que sair com eles para passear. E no frio também, porque eles ficam muito tempo dentro de casa, né? A gente também tem que sair para passear. Eu acho que essa é uma das grandes diferenças. Eu acho que a temperatura, assim, influencia bastante. Você falando da temperatura, é engraçado. Depois eu vou mostrar as minhas cachorrinhas aqui. Eu tenho uma Whippet, né? Você sabe. E o Whippet, ele é super magrinho. E uma das minhas preocupações era justamente porque ela já estava velhinha, como ela ia se adaptar nesse... Acho que... Não sei se travou, se vocês estão me escutando. Deixa eu ver. Amor, travou? Travou? Tá todo mundo me escutando? Agora eu tô escutando. A conexão ficou um pouquinho ruim, né? Eu vou repetir aqui o comentário. Então, quando eu trouxe a minha Whippet para cá, que é uma cachorra magrinha, eu tinha essa preocupação também com relação ao frio. E você sabe que eu fiquei impressionado, que eu acho que a qualidade de vida dela melhorou muito aqui, tá? Mesmo com frio, você bota casaco, né? E você protege o animal. Mas quando você mora no Brasil e é muito calor, na rua não tem o que você fazer. Então, eu achei que, no caso dela, ela teve uma adaptação muito melhor aqui no Canadá, comparado ao Brasil, que era um calor horrível no Rio, e não tinha o que você fazer na rua. Ela podia ficar no ar-condicionado em casa, mas na rua não tinha opção. Isso é verdade, porque aqui a gente coloca a roupinha neles, tem até as botinhas, os sapatinhos, né, para eles andarem na rua e tá tudo resolvido, como a gente também, né? Só se agasalhar bem, tá tudo resolvido. É verdade. Então, essa você acha que... Tem mais algum outro ponto que você acha importante? Assim, de diferença? Eu acho que esse é o ponto principal, assim, que eu vejo, né, de diferença em relação aqui ao Brasil. E ao longo da nossa conversa eu vou pontuando mais algumas coisinhas também. Maravilha, maravilha. E agora eu queria saber com você como é que você encontra uma clínica veterinária que possa, quando você chega no Canadá, como é que você faz isso? Qual a orientação que você dá? Então, essa é uma pergunta constante para mim, de brasileiros que estão chegando aqui no Canadá. Eles sempre perguntam: Amanda, onde eu acho uma clínica veterinária? Você pode ver o meu cachorrinho? Assim, o que eu indico é que antes de sair do Brasil, né, você dê uma pesquisada nas clínicas que vão ser próximas ao local que você vai morar. Por quê? Porque tem muitos animais que, assim, aqui, geralmente, né, a gente chega aqui no Canadá, a gente não vai ter um carro, né? Assim, logo de cara. E assim, é importante ter uma clínica que seja próxima à sua casa, porque para não estressar o animal, ter que ir longas distâncias, e também tem a questão do táxi. Aqui tem alguns que não aceitam animais para poder levar, né? Também tem essa questão. Então, a minha dica é: antes de você sair do Brasil, já dê uma pesquisada nas clínicas próximo ao local. Você pode mandar um e-mail ou entrar em contato com eles também por telefone para esclarecer dúvidas. E assim, antes de ir na clínica, quando chega aqui, você tem que ligar e agendar um horário, tá? Não é que nem no Brasil a gente chega assim a agendar, só se for uma emergência, claro, eles vão atender. E agora que essa pandemia, é obrigado a ligar, né? Porque o proprietário não está nem entrando dentro da clínica. Você liga antes, você conversa com o veterinário, você fala os problemas do seu animal, aí você vai até lá, alguém vai pegar o seu animal, vai entrar dentro da clínica, vai examinar e depois vai ligar para você e falar o que está acontecendo, tá? Esse é o primeiro passo, verificar as clínicas ao redor. Outra coisa também é verificar as clínicas 24 horas. A gente nunca sabe quando vai acontecer uma emergência. Pode ser que o animal coma alguma coisa durante a noite, comece a passar mal na madrugada e você precisa de uma clínica 24 horas.
Aqui em Vancouver, nós não temos muitas clínicas 24 horas, né? Então, é importante você saber a localização de cada uma, o telefone, para não passar um aperto na hora do desespero. E você acha importante também, eu acho até essa pergunta meio óbvia, mas é sempre bom pontuar, desenvolver um relacionamento com o médico veterinário que você escolher, né? Exatamente. Similar ao médico de família que você tem. Exatamente, exatamente. É muito importante ter essa relação, né, com o veterinário, porque pelo menos eu trato os meus animais como meus filhos, então acredito que todo mundo é assim, né? Então é importante se ter essa boa relação sim com o médico veterinário e não ficar trocando, porque cada vez que você troca, você vai ter que levar toda a informação novamente para o outro veterinário, porque ele não vai ter acesso ao histórico do teu animal. Outra coisa importante, antes de sair do Brasil, peça para o seu veterinário o histórico completo do seu animal, tá? De preferência em inglês. Né? Se ele não puder fazer em inglês, você vai ter que explicar para o veterinário, né, aqui, ou vai ter que traduzir para facilitar a vida. Porque se a gente tem um histórico do que aconteceu com o animal anteriormente, fica muito mais fácil para tratar o animal e seguir também tentando dar uma qualidade de vida melhor para o animal. Isso é um ponto super importante. Eu acho que é pertinente eu fazer uma observação agora, porque quando eu trato com meus clientes com relação ao seguro para pets, né, o Pet Insurance, eu vejo muito que tem gente que vem entrar em contato comigo e a pessoa já está há 3 anos aqui no Canadá. Uhum. E quando ela resolve fazer o Pet Insurance, eu pergunto, olha, tudo bem, mas você já tem um veterinário? Você costuma levar o teu pet para fazer exames anuais? A pessoa, não, a maioria delas, né? Não todas. Falou, não, eu nunca levei, eu estou aqui há 3 anos, nunca precisei e por isso eu nunca levei. E aí entra tudo isso que a gente está falando, né? Se você não constrói um histórico de saúde do teu pet junto a um veterinário, se você não faz um acompanhamento, isso vai acabar desdobrando em vários problemas que você vai ter depois. Um deles você não vai ter ninguém que conheça o teu pet, né? A parte de saúde. Exatamente, é importante ter um histórico e também né, levar pelo menos uma vez por ano, eu acho importante no veterinário, para saber como seu animal está. É como a gente não vai no médico para fazer um hemograma, um exame de sangue que seja uma vez por ano, pelo menos para ver como que nossa saúde está. É a mesma coisa com o animalzinho. Se você chegou do Brasil, é importante logo que você chegar aqui já procurar um médico veterinário, né? Para poder verificar como o seu animal está. Mesmo porque também tem o estresse da viagem, é uma viagem longa, é estressante para o animal, né? É estressante para a gente, imagina para eles. Tem alguns que não vão conseguir vir com a gente na cabine, né? Vai precisar ir no porão. E isso gera muito estresse neles. Então, é importante numa consulta veterinária, e antes até mesmo também para ter o documento todo para poder fazer o Pet Insurance, né? Porque sem o documento, se eu não estou enganada, você pode responder melhor do que eu. É necessário um médico veterinário daqui, né? Para fazer o laudo, para você ter o Pet Insurance aqui. Então, é importante visitar um veterinário quando chega aqui. Maravilha. Legal. Eu estou vendo, olha, umas perguntas. Então, pessoal, mandem as perguntas aí no chat e eu vou responder mais para o final, tá? Para eu poder seguir todo o cronograma aqui de perguntas para a doutora Amanda. Maravilha. E existe veterinário que fale português? Essa é outra pergunta. Que eu conheço aqui em Vancouver, né, que falo português, mas como eu não estou na clínica, então não vou ser muito useful. Eu posso ajudar, claro. Quem tiver dúvida pode mandar a mensagem para mim. Eu sempre estou à disposição para ajudar, até para indicar a clínica veterinária, tirar dúvidas sobre exames, sobre alimentação, nutrição animal, qualquer coisa, pode me chamar, eu estou à disposição. Eu sei que tem outros veterinários brasileiros aqui, e tem também uma veterinária de Portugal, né, então ela fala português, que pode ajudar, sim. Os brasileiros que estão chegando aqui não falam muito bem inglês, né? Eu entendo essa parte. Maravilha. E, bom, agora vamos falar um pouquinho de ração. Também é outro tema muitas dúvidas, que às vezes você cuida do teu animal lá no Brasil com uma ração determinada, chega aqui, não encontra, como é que faz essa passagem? Então, como é que você aconselha os teus pacientes? Então, a questão da alimentação, tem algumas rações que são vendidas no Brasil e que não são possíveis serem encontradas aqui. Infelizmente, se eu não me engano, não é permitido trazer a ração do Brasil para cá, né? Junto com você no avião, se eu não estou enganada.
né? Então, o que acontece? Quando chega aqui, o pessoal fica meio perdido. Onde eu encontro? Como que eu faço? Às vezes você vai sim encontrar a ração que seu animal comia lá no Brasil, seu pet, mas chegando aqui talvez não vai encontrar. Então, a minha dica é procurar uma ração de boa qualidade, tá? E assim, quando a gente troca a ração do animal, claro, ele pode ter um pouquinho de diarreia no começo, é normal, tá? Pode passar de 2 dias, né? 3 dias, não diarreia, eu digo, mas o cocô um pouquinho mole, né? E é sempre bom procurar um médico veterinário da sua confiança, eu posso ajudar com isso, para escolher uma ração adequada para o seu animal, porque isso depende muito do estado de saúde do animal, da idade do animal, né? Do peso do animal também, da raça. Então, assim, as que eu mais gosto, eu não tô fazendo propaganda porque eu não recebo nada deles, tá? Mas eu gosto muito da Royal Canin e da Hills, apesar que a Hills teve um probleminha há um tempo atrás, mas para mim continua uma boa marca de ração. Tá, maravilha. E, bom, então você já indicou as marcas, que era a minha próxima pergunta aqui. E o que você recomenda de alimentação? Só a ração, enfim, aquela líquida que vem uma carninha, ou uma coisa mais natural? O que você costuma dar de orientação? Eu sou muito a favor da alimentação natural, né? Se seu animal, se você puder introduzir alimentação natural para o seu animal, é a melhor coisa do que ração, tá? Por quê? Porque a alimentação natural você vai estar dando para ele comida orgânica, aquela que você prepara em casa, que você sabe exatamente os ingredientes que estão lá. É como a gente também, né? Se a gente cozinha em casa é muito melhor do que comer na rua. Então é a mesma coisa para eles. Então, se você puder cozinhar, se você puder preparar alimentação natural para o seu animal, ótimo, tá? O pessoal pergunta muito também para mim da raw diet, que seria alimentação crua, né? Assim, é boa, né? Mas não se aplica também para todos os animais, né? Não quer dizer que foi bom para um animal que vai ser bom para o seu. Então, essa é a importância de se conversar com um nutricionista veterinário para ele te dar dicas se aquela alimentação vai ser boa ou não para o seu animal. Por exemplo, se o seu animal tem um câncer. Se o seu animal tem câncer, esse tipo de alimentação, raw diet, não é indicado. E por aí vai. Então, assim, depende muito do estado de saúde do animal, da condição do animal, mas eu com certeza recomendo a alimentação natural. E fora que aqui em Vancouver tem alguns lugares que vendem pronto já a alimentação natural, né? Então, eles têm já preparado. Você só vai lá e compra e aquece um pouquinho e dá para o seu animal. Bem Uma prático. opção também, Agora, para quem já faz alimentação tradicional há muito tempo, por exemplo, que é o meu caso, né? Eu sempre dei ração. E se eu resolver agora fazer essa transição para alimentação mais orgânica, natural, é possível? Sim, é totalmente possível, né? No meu caso, o que eu faço com os meus animais? Eu dou as duas, eu dou tanto a alimentação natural quanto a ração. Porque, por exemplo, no caso, se eu viajar, é difícil cozinhar, né? Quando a gente está viajando, nem pra gente, a gente cozinha, para eles será difícil. Então, pelo menos, eu divido entre ração e alimentação natural, mas é totalmente possível fazer essa transição, sim. Inclusive, eles gostam muito mais do que a ração, porque é uma variedade de coisas, né? E cardápios diferentes, então eles adoram. Você acha que é um caminho sem volta? Minha esposa vive falando isso, que quando você dá sei lá, um franguinho cozido, alguma coisa assim, que pode ser um caminho sem volta. O animal não vai comer mais ração. Eu acredito que não, porque, assim, é que nem a gente, né? A gente pode comer uma alimentação super saudável todos os dias, mas de vez em quando a gente gosta do McDonald's, né? Eles também são assim. Então, um petisquinho, né? Uma coisa diferente, a ração. Sim, eu acho que é possível, sim, fazer os dois, mas, assim, você tem que ter tempo e dedicação, né? Porque tem pessoas que não têm tempo para cozinhar também. Eu entendo, é difícil. Então, no caso, se você não tem tempo para cozinhar, se você não tem como pagar um veterinário, um nutricionista para fazer, porque também tem isso, a dieta tem que ser equilibrada, tem que ter as quantidades certinhas, né, de cada ingrediente. Não é só chegar em casa, hoje eu vou cozinhar para o meu animal. Não, tem que ser certinho, porque senão isso pode prejudicar a saúde do seu animal a longo prazo. Né? Então tem que ser certinho. Se você não tem esse tempo, né, essa disciplina, é melhor comprar uma alimentação comercial, porque pelo menos ela tem todos os ingredientes certinhos que o seu animal precisa para se manter saudável.
E também tem, provavelmente tem essa questão de quantidade de caloria ingerida, né? Se você dá muita Exatamente. comida, ele acaba ganhando peso, tendo problemas, né? Exatamente. Maravilha. E, bom, agora, perda de pelo. Para quem está tendo perda de pelo, qual é o teu conselho? Isso é normal? É um momento? Então, agora, nessa época de ano, eles estão perdendo, pelo menos aqui, né? Porque como a gente está no Canadá, no Brasil tá diferente, agora tá entrando o inverno. Aqui a Ah, gente está saindo do inverno, né? Então é normal nessa época do ano eles trocarem pelos, né? Eles trocarem, vocês vão ver, né? O pelo caindo do animal, acha, nossa, meu animal tá perdendo muito pelo. Nessa época do ano é normal, né? Essa troca de, eles estão perdendo o winter coat, né? E vão repor isto, e assim, mas você pode suplementar, tá, para melhorar. Eu sempre indico ômega 3, né? Turmeric também é uma boa, né? E o multivitamínicos para ajudar eles nessa transição. o turmeric, ele é anti-inflamatório, não é? O turmeric, ele tem muitas propriedades. Ele tem propriedade anti-inflamatória, contra bactérias, para dor. Assim, eu falo que serve para tudo. É muito bom até para gente. Eu já vi. E tem alguns casos até para que o humano é utilizado, né? Então, por isso que eu Sim, lembrei que você sim. falou. Sim, sim. Eu utilizo o turmeric, eu acho muito bom, né? E para eles também é super bom. Maravilha. E agora é pet insurance. Como é que você vê no teu dia a dia a importância de pet insurance para o tratamento de acidentes ou doenças que aconteçam com os pets? Então, tem muitas pessoas que falam, eu não vou fazer o pet insurance porque não cobre isso, 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 ou aquilo outro, né? Mas numa emergência, né? Tem vários casos de amigos meus que, se não fosse pet insurance, meu Deus do céu, eles estariam perdidos, porque aqui, se no Brasil é caro, pensa que é em dólares, é muito mais caro. Né? Se seu animal sofrer uma fratura, pode ter certeza que você vai deixar uns US$ 5.000 ali brincando. Né? Então, tem amigos meus que conseguiram 80%, né? Cobrir 80% desse incidente com o animalzinho deles, e foi a salvação, porque eles tinham acabado de chegar aqui no Canadá e eles não tinham condições de arcar com essas despesas. E então eu acho muito importante, talvez assim, não vai cobrir uma vacina, né, dependendo do pet insurance que você fizer, não vai cobrir uma doença pré-existente, mas numa emergência, porque pode acontecer a qualquer momento, vai ajudar muito. Então, na minha opinião, é muito válido ter sim. Eu faria, eu fiz para os meus pets, né, não, eu como veterinária conheço outros veterinários aqui, né, mesmo tendo desconto, eu sei que não seria uma conta barata, então eu prefiro ter o pet insurance. Não, legal. Isso é bom saber porque são dois pontos de vista diferentes, né? Um de quem trabalha com seguro, o outro de quem trabalha na outra ponta e realmente vê o dia a dia, vê que realmente tem muitos casos que o Pet Insurance ele vai fazer a intervenção ali e vai reembolsar o dono do pet por aquelas despesas. Eu acho que, Uhum. sem querer perder muito tempo nisso, porque não é muito o foco da live, mas eu acho que tudo está sempre no que você, como dono do pet, pensa. Quando a pessoa pensa em despesas pequenas e vê o custo do pet insurance, talvez não seja esse o tipo de pensamento correto, né? Uhum. Agora, tem casos, por exemplo, que eu já soube de animal atropelado, que a cirurgia foi US$ 20.000. Você imagina uma situação dessa, a pessoa sem pet insurance. Né? Então, quando você É, pensa no custo que você vai ter, uma infecção urinária, você vai gastar, não sei, US$ 300, US$ 500. Mas uma cirurgia dessa para uma coisa mais grave, realmente aí você vê a importância. Então, você sempre tem que sim, pensar numa coisa exatamente. realmente que possa acontecer e te dar essa despesa não planejada. Exatamente. E, bom, ter pet, o assunto já diz que já não é barato, já Não, não é barato no Brasil, muito menos no Canadá. Então, sim. no teu ponto de vista, eu queria que você falasse um pouquinho dos custos envolvidos em você ter o teu pet aqui no Canadá. Tudo bem, pode ser que você não saiba todos, porque nem é a sua área também saber de todas as despesas que você vai ter.
Mas eu fiz um highlight aqui das principais, né? De você fazer a licença do teu pet para poder andar com ele por aí, vacina, seguro, banho e tosa, visitas de rotina. O que você pode falar um pouquinho com relação a isso? Bom, eu vou falar um pouco mais da minha parte, né, que eu tenho mais conhecimento. Uma consulta veterinária aqui no Canadá, ela gira em torno de $90 até $200. Isso vai depender da clínica que você for e também do horário, né? Se você for numa emergência, por exemplo, depois das 6 da tarde, por exemplo, o valor da consulta vai ser um pouquinho maior do que no horário comercial, né? Numa visita agendada, por exemplo. O custo com vacinas também, ele vai ser em torno de uns $200, né? Tem algumas vacinas que não... O esquema vacinal aqui é muito diferente do Brasil, tá? Por exemplo, a antirrábica que a gente dá anualmente no Brasil, aqui eles não dão sempre, né? Vai depender muito da província, né? Porque varia de província para província e também da clínica e também de você. Tem algumas vacinas que são obrigatórias, outras não, né? E assim, o custo vai muito depender da quantidade de vacinas que você decidir dar para o seu animal, tá? Quanto à comida, eu tiro por mim com as minhas gatas aqui, né? Eu gasto mensalmente em torno de $100 com elas, com comida, né? Comprando comida de qualidade para elas. Na adoção, eu paguei por cada uma $300, mas elas já vêm também castradas, né? E já vem com registro. Tá? Então, assim, e mais o pet insurance, né, que no meu caso eu não acho tão caro, porque eu penso no benefício que isso pode me trazer, porque elas são muito arteiras, elas ficam pulando para cá e para lá, sabe? Uma brincando com a outra, vai que cai e quebra uma patinha, né? Aí já é um valor bem alto que vai sair do meu bolso, então eu penso nisso também em relação ao pet insurance. E assim, se você for morar num lugar que exige que você faça o depósito para ter um animal, também você vai ter que pagar, se eu não me engano, é Bem pensado. metade do valor do aluguel, se eu não me engano, né? Que é o pet, eu não sei direito o nome, mas é tipo uma taxa que você paga para o local onde você mora. É o depósito, né? É o depósito para Isso. você ter o pet. Exatamente. Então, vai muito variar também da quantidade de animais que você tem, né? Um animal maior, ele vai comer mais, óbvio, né? E também da qualidade da ração que você escolher. Tem algumas marcas de rações que são mais caras, tem outras que são mais baratos. E também, se você vai decidir por uma alimentação natural ou não, é muito relativo. E aqui em BC tem como basicamente todas as atividades, existe uma tabela que te dá o norte dos preços dos procedimentos. Por exemplo, eu sei que tem isso para dentista, tem isso para veterinário, para que a pessoa tenha uma ideia, por exemplo, quanto custa em média ou pelo menos a cobrança flat para fazer um spay, para fazer uma castração. Tem como ter essas referências? Olha, isso vai depender muito da clínica veterinária que você for, mas em torno de $1.000, vamos dizer assim, para uma fêmea, com todos os exames, tá? Vamos supor, vai ter que fazer hemograma, função renal, função hepática, verificar como está o coração, né, com ultrassom, esse tipo de coisa. Maravilha. Lembrando que para fêmeas é mais caro do que para machos, né? Porque os machos, a cirurgia é mais simples. O que encarece mais é a anestesia, porque, como eu falei, não vai ser só o cirurgião, o médico veterinário cirurgião que vai fazer o procedimento. Vai ter que ter um médico veterinário anestesista, mais os enfermeiros para auxiliar. Entendi. Então, é toda uma equipe. Tá. E falando ainda nessa questão de custo, quer dizer, nem muito custo. Agora eu queria saber um pouquinho quais são as principais doenças ou condições de saúde que você vê no dia a dia. As coisas principais que as pessoas deveriam ter mais preocupação. Olha, aqui no Canadá e na América do Norte, porque eu atendo muito paciente também nos Estados Unidos, o que mais afeta aqui os bichinhos, infelizmente, é linfoma. Tá? Muito linfoma. Eu fiquei impressionada com a quantidade de animais que assim, todo santo dia eu converso com algum pet owner, né, o proprietário de animal, que o animal tem algum tipo de linfoma. E isso é muito triste. E, assim, eu acredito que seja relacionado a cigarro, né? Porque o pessoal fuma muito aqui, não só cigarro, mas marihuana também, né? Que é legalizado.
E assim, a pessoa fala, mas tem benefícios, mas também tem seus malefícios, né, pro bichinho a longo prazo. E também a questão da alimentação, né? Isso influencia muito no animal, por isso que eu falo muito da alimentação natural, que pode ajudar muito o bichinho a evitar ter linfoma, ter câncer, né, no futuro. Outro problema também que aparece muito para mim são infecções urinárias, né, cálculos renais e também pedras na bexiga, também relacionados à alimentação, muitas das vezes, tem que mudar a alimentação do animal. Mas são as doenças mais comuns que eu vejo aqui mesmo, é câncer, infelizmente, e, como eu falei para você, problemas no trato urinário do animal. Entendi. Você sabe que você falando isso, me veio à cabeça aqui um relato de uma brasileira que ela comentou que o cachorro dela estava passeando na rua, ela não olhou o que ele estava, enfim, lá fuçando, e ele comeu, ele ingeriu uma guimba de maconha. Uhum. E ela não percebeu. E aí depois ela foi para casa, o cachorro começou a passar mal, passar mal, passar mal. Ela levou o cachorro para o veterinário. E aí depois de vários exames, chegaram lá a alguma conclusão de que ele ingeriu alguma substância. Você vê um acidente, porque também tem os acidentes, né? As coisas que você não... Não sabe, E aqui é muito, muito, muito comum a intoxicação causada pela maconha, né? Pela marihuana. É muito comum aqui no Canadá. Isso eu não sabia. Eu te contei essa história sem saber. Aqui é muito comum, muito comum. Acho que todo dia o pessoal na clínica recebe um animal que teve intoxicação com a marihuana, com a maconha. E a minha cachorra está tentando se mexer aqui, por isso que eu estou preocupado com ela derrubar meu celular. E existe, ainda nisso, quais são os sintomas que você pode perceber nesse caso? Que o animal, de repente, ingeriu uma guimba de maconha ou alguma outra substância, não sei, alucinógena? Se for a maconha, o animal geralmente fica com a pupila bem dilatada, ele geralmente fica imóvel, tá? E o coração bem acelerado. São uma das... Às vezes também vai vomitar, né? Porque, segundo o FDA, pode causar irritação no estômago e problemas no fígado também. Então, o animal pode ficar enjoado e começar a vomitar. Mas na maioria dos casos que eu já peguei de intoxicação com a maconha, o animal ficou assim com a pupila bem dilatada e assim parado, né? O coração super acelerado. Entendi. Uma outra coisa também que eu vejo, nunca soube de acidente com relação a isso, mas realmente me preocupa que eu vejo que quem tem animais assim de maior porte, aqueles animais que precisam fazer muito exercício e que tem que ficar jogando bolinha e o cachorro pula em tudo quanto é lugar, eu fico preocupado o cachorro machucar a pata ou quebrar a pata. Isso é comum? Olha, assim, não é comum, assim, um animal brincando acontecer esse tipo de acidente, mas pode acontecer, tá? Pode acontecer, sim, dele se machucar. O que é mais comum é ele engolir o brinquedo, tá? Aí também é um problema seríssimo, porque se o animal ele ingere um corpo estranho, tá? É caríssimo, porque vai ter que fazer um ultrassom, um raio-x ultrassom para verificar onde está esse brinquedinho, por exemplo, a bolinha. Se o animal não eliminar, vai ter que fazer cirurgia super caro. E ainda por cima tem o pós-operatório, que também é bem complicado. Então tem que ter cuidado no tamanho do objeto que você joga para o seu animalzinho, porque, né, eles podem engolir e você não observar o que está acontecendo. Você falou num ponto super importante agora. Uma das comunicações que as seguradoras de pet fazem para os segurados, né? Uma das recomendações para ter cuidado é na época de Halloween. E os pets, eles, nessa história de balas e threats, é muito comum ter o sinistro para pet insurance quando o animal come uma dessas balas e aí acontece isso tudo que você falou. Uhum. Vai ter que ir para o veterinário, passa mal, faz exame, ultrassom, raio-x e é uma nota que se gasta com isso. Isso todo Halloween acontece. E fora que, assim, as substâncias que tem nessas balinhas, no chocolate, elas são extremamente tóxicas para o animal. Pode acontecer até do animal vir a óbito, não dá tempo de socorrer. Tá? Já aconteceu comigo, infelizmente, de eu pegar um caso de um cachorrinho que comeu chocolate com macadâmia, né? Aqueles nuts que tem aqui, é muito comum aqui os nuts, né? E, infelizmente não deu
para fazer nada. O animal chegou, foi colocado na mesa lá da clínica e infelizmente não pude fazer nada. Então esse é um ponto bem importante também para se falar, né? Tomar muito cuidado com doces, chocolate, com bichinho em casa, principalmente nas festas de Halloween aqui, né? Que é bem comum. E as crianças, né, a gente adulto também acaba pegando um monte de doce, às vezes esquece no sofá ou na mesa, e o cachorrinho, o gatinho vai lá e pega e é bem tóxico para eles. Isso realmente é importante. E agora, também uma outra dúvida que é comum, que são assim, tem situações, épocas, onde existem animais, coiote, raccoon, e que eles, eu já ouvi vários relatos de ataque a pets. Sim. Você vê isso também? Sim, aqui é bem comum, né? E o que mais pega é o xixi desses animais, né? Quando eles urinam no rosto do animal, pode ter contato com o olho do animal e o animal pode absorver isso e acaba sendo tóxico para eles, tá? E fora o cheiro, né? Que demora para sair pra caramba, mas é perigoso para eles, sim. E E você também já para os viu? animais pequenininhos também, os pássaros grandes que nós temos aqui, né? Eles também podem ser perigosos para os cachorrinhos pequenininhos quando estão passeando na rua. Eles podem Pois olhar é, como se fosse uma uma presa, presa. né? É. Exatamente. Eu já ouvi relato de coiote realmente matar cachorro pequeno, né? O Uhum. dono andando na rua com ele solto e o coiote foi, pegou, levou para dentro de algum lugar, o dono não teve como fazer nada. E também já Isso, vi relato de ave grande, águia, coisa do tipo, também isso. sempre com animais menores, né? Isso É, acaba é. acontecendo mais com animais menores. Infelizmente é o que acontece. E aqui em Natal mesmo, em Vancouver, a gente tem bastante desses animais, né? Acabam. E assim, o cachorro ele fica curioso, né, para saber o que que é, né? Ele quer ir lá ver, né? Então, às vezes é bom, né, você andar com o seu animal com não deixa ele solto, né? Usa coleirinha nele para passear, a leash, né, que eles chamam aqui, para não deixar ele escapar e, né? A não ser que seja no local que seja, porque aqui a gente tem muitos parques que são específicos para eles. Aí é diferente, mas num lugar aberto, por exemplo, que eu vejo muito o pessoal fazendo a trilha aqui e acaba soltando o animal no meio da trilha, entendeu? Pode acontecer de acontecer um acidente com o bichinho nesses hikings, né? Indo para trilha para caminhar. Tá, maravilha. Então, deixa eu dar uma olhada. Pessoal, quem quiser fazer pergunta agora é a hora, tá? Deixa eu pegar aqui ó, a pergunta de baixo para cima. Meu cachorro é epilético e atualmente está estável tomando gadernal e brometo de potássio. Conseguimos essas medicações no Canadá? Sim, você vai precisar ir numa clínica veterinária, tá aqui, conversar com o veterinário e ele pode sim prescrever para você essas medicações. Tá? Legal. E uma coisa boa também, né? O pessoal tá aqui já. O CBD oil é muito bom para esse tipo de coisa, para epilepsia. No Brasil não é legalizado, mas aqui é e é bom para o pet, tá? Então é E uma bom, pessoal, segunda eu vou opção. também vou deixar todos os contatos da Amanda, então quem quiser depois falar mais sobre o assunto, conversa com ela. Outra pergunta aqui. Bom, aqui está veteranos, mas eu vou entender que é veterinários. Os veterinários aceitam todos os tipos de insurance? Bom, eu não estou no dia a dia da parte do veterinário, mas eu acredito que, na verdade, não é o veterinário que aceita o insurance, né? Você faz o atendimento no veterinário, você paga, tá, aquela despesa médica e depois você pede reembolso para a seguradora. Ou seja, não importa qual veterinário que você vai. O que importa é você pegar todas as notas daquele atendimento médico, você vai pagar aquelas despesas e depois você vai submeter as notas fiscais para a seguradora analisar e fazer o reembolso sendo cabível, tá? Então, não faz diferença o qual veterinário. Desculpa atrasei um pouco, queria saber o que deve ser feito antes de sair do Brasil com o PET, além dos cuidados deles e pedir histórico. Bom, isso aí a gente já falou, mas se você quer dar uma resumida para Yuri. Bom, Yuri, como eu disse, é importante, né, ter o resumo de todo o histórico do seu animalzinho no Brasil para apresentar aqui para o veterinário.
tá? Tem bastante blogs também na internet, Facebook, de proprietários que trouxeram o animal para cá, então eles relatam direitinho qual é o procedimento em relação à companhia aérea, porque tem várias restrições, né? Então é importante verificar isso também em relação à companhia aérea, toda a documentação que você precisa antes de sair do Brasil, né? Para chegar aqui certinho, tá? Chegando aqui, como eu disse, é importante procurar um veterinário, é importante procurar ver se você acha a ração que seu animal comia no Brasil, se não, procurar uma similar, né, para fazer a transição. E assim, é bem básico mesmo, né, mas se você tiver mais dúvidas, pode me chamar depois, que eu vou ter o maior prazer de ajudar com mais informações. Então tá, quais os benefícios do seguro do pet? Porque a maioria não cobre vacinas. Bom, o seguro para pet, assim como, sei lá, o seguro saúde, seguro viagem, ele é importante para emergências médicas, né? Acidentes e doenças. É uma ação que você faz de prevenção para altos custos que você possa vir a ter, relacionado ao que a gente até deu de exemplo aqui, um atropelamento, engolir alguma coisa que precise fazer uma operação. Então, quando você pensa nessas contas altas, o pet insurance ele é muito importante. O que eu vejo mais comum é as pessoas pensarem em valores pequenos. Aí ela pensa assim, mas por uma conta de $300 não vale a pena pagar 500, 600 no ano para o pet insurance. Mas essa não é a conta que você tem que fazer. Você tem que sempre pensar que pode acontecer alguma situação de acidente ou de uma operação, de uma cirurgia, que vai custar caro, vai custar $10.000, $5.000. E aí sim você vai ver o Pet Insurance reembolsando você um percentual do que você pagou. Nunca vai reembolsar 100%, mas vai reembolsar dentro do que você contratou. E por que a maioria não cobre vacinas? Olha, os que eu comercializo não cobrem vacinas. Por quê? Porque o seguro ele é prevenção. A parte de rotina é você, como dono, é que vai pagar. As idas ao veterinário, a vacina, né? A tua licença para você andar com ele na rua. Isso não está ligado ao seguro agora. Qualquer coisa nova que aconteça com o teu pet, que não esteja ligado com histórico do passado médico, vai ser coberto. Mas eu não sei, Amanda, você conhece alguma situação onde alguma seguradora que cubra vacinas? Não, eu não conheço também nenhuma que cubra vacina. Pois é, também não conheço. O seguro para pet é igual a plano de saúde? Eu diria que sim. O que você acha, Amanda? Se a gente pensar aqui no Canadá, sim, porque, por exemplo, vamos pensar assim, aqui a gente tem acesso público ao sistema de saúde, né? Mas isso não cobre medicação, por exemplo, certo? A gente, quando vai na farmácia, se eu tenho um seguro de vida, por exemplo, algum seguro, eu vou lá e eu compro e depois eu aplico e o meu seguro, ele cobre parte da minha medicação, né? E tem outras coisas também, eu acho que para animal funciona da mesma forma, né? No caso de um acidente, por exemplo, né? Eu vou lá, né? Vou pagar e depois o seguro vai reembolsar. Eu vejo dessa forma. Exatamente. Deixa eu botar aqui a minha velhinha, uma delas, porque a outra é muito pesada Fofura. no colo. Linda. Aqui, ó, tá dando trabalho agora. Mas, olha, complementando o que você falou, eu também acho que funciona como um seguro saúde, porque o teu pet, quando você chega aqui no Canadá, você não tem, né, o MSP, que é o plano do governo. Então, tudo que você acumula em termos de saúde no teu pet, um dia a conta vem cara, né? Se você fica 3, 5 anos sem fazer exame, acompanhamento, follow-up, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa com o teu animal que você não viu, não levantou uma red flag, e aí depois você vai ter que fazer toda aquela bateria de exames, gastar todo aquele dinheiro de uma vez só, porque você não se planejou, né? Então, o plano de saúde e o Pet Insurance, ele é isso, ele é uma ajuda financeira para coisas novas que vão acontecer com o teu pet. E o Sim. mais importante, quanto mais cedo você contrata, melhor. Porque então você comprou o pet, comprou ele já pequenininho, já novinho, já faz o pet insurance, porque ele não tem histórico médico.
porque as seguradoras costumam avaliar o histórico médico do pet, né? E as condições já pré-existentes possivelmente vão ser excluídas, né? Então, quanto mais novo, quanto mais rápido você faz o teu pet insurance, melhor. Isso é importante também adicionar, né, a raça do animal, porque tem algumas raças que são predispostas a algumas doenças e, infelizmente, o seguro, ele não vai cobrir, né, essas doenças pré-existentes. Então, quando você for comprar seu animalzinho, é importante também verificar com o seguro a raça do animal, né, se vai cobrir todas as doenças que, geneticamente falando, o seu animal pode ter. É verdade. Cada raça tem né, a sua particularidade. Exato. E você já tem que estar até preparado para isso, né? Tem Uhum. algumas raças que já têm problemas já históricos que são comuns, né? E você já tem que saber disso. Saber disso antes de adquirir o animal. É importante. Maravilha. Por isso que eu gosto de, como a gente fala no português, né, vira-lata. O vira-lata, bom, o vira-lata pode não te dar problema nenhum, mas também pode te dar, né? Não sei. Sim, Eu já tive. todos os bichinhos, né, eles podem dar problema, por isso que é importante ter esse acompanhamento com o veterinário, ter o pet insurance, e todos dar uma alimentação adequada, porque tudo isso vai ajudar o seu animal a ter uma vida longa, né, e saudável, e evitar um monte de Fala doença também. isso. Fala um pouquinho para a gente fechar, a gente tem 9 minutos. Eu queria que você Uhum, falasse um pouquinho da empresa que você trabalha, uhum. da, daqueles remédios que você dá, que inclusive eu uso para minha cachorrinha. Fala um pouquinho disso, que eu achei super interessante. Talvez nem todo mundo conheça. Tá, hoje eu estou trabalhando com a NHV, Natural Pet Products. É uma empresa que a gente tem uma linha, assim, maravilhosa para praticamente todas as doenças, né, de produtos naturais. Tá? Ah, Tem, por exemplo, nós temos produtos para animais diabéticos, para animais com problemas de artrite, para animais com problemas cardíacos, para praticamente todas as doenças que vocês possam imaginar, nós vamos ter um produto que pode ajudar, né? Recentemente eu fiz um trial, que é estudo clínico com a University of Saskatchewan, aonde eu fiz o meu treino, né, aqui no Canadá, com o Respirate. Respirate é o quê? É um produto para asma, né? E nós tivemos um resultado maravilhoso com o produto. É um produto natural, né? Não é a cura para asma, tá? Porque não tem nenhum produto no mercado, nem nada que cure asma. Mas o Respirate, por exemplo, é um produto natural que trata asma. Ele diminui muito os sintomas de asma nos animais. Então, é um produto natural que você pode tentar. Por exemplo, nós temos IACA também, que é um produto muito bom e similar com corticosteroides. Muitas vezes tem proprietário que não quer usar o corticosteroide porque tem muitos side effects, né? Muitos efeitos colaterais. Então, nós temos IACA, que é um produto maravilhoso também, né? Então, assim, nós temos uma linha grande de produtos maravilhosos, assim, que podem substituir muitas vezes a medicação, mas muitas vezes também vai trabalhar junto com a medicação que o veterinário prescreveu, tá? E vai ajudar a diminuir os efeitos colaterais. Por exemplo, nós temos um Milk Bustle, que é um produto que cuida do fígado e dos rins do seu animal. Quando a gente está dando medicação para o animal, ou até a gente mesmo quando está tomando, como o fígado e os rins, eles fazem a eliminação, né, das medicações, eles ficam sobrecarregados. Independente da medicação que você está dando para o seu animal, isso pode afetar os rins e o fígado, não agora, mas assim no futuro, por exemplo, seu animal pode ter problema renal porque tomou uma medicação por muito tempo. E o Milk Muscle, que é um produto natural, ele ajuda a proteger o fígado e os rins quando seu animal está tomando essas medicações. Então, assim, é uma linha maravilhosa de produtos. Além disso, também eu desenvolvo com eles dietas naturais, né, para pets. Eu faço cardápios para o seu animal, né, baseado no que ele gosta. Então, assim, são receitas personalizadas, né, ensinando como você vai cozinhar em casa e adicionando esses suplementos naturais para o seu animal ter uma vida mais longa e saudável. Ah, legal. Olha, tem mais uma pergunta aqui da Aline. Se o Pet Insurance cobre raio-x, ultrassom, exame de sangue. Sim, se tiver relacionado com uma emergência médica, tá?
lembrando que sempre você vai pagar as despesas, depois você vai pegar a nota fiscal daquilo tudo, você vai enviar para a seguradora e você vai abrir um sinistro com eles. Eles vão analisar aquilo ali entre, não sei, 10, 15, 20 dias, vai depender da quantidade de dúvidas que eles tenham com relação ao que aconteceu, mas caso seja tudo aceito, a parte do que você pagou vai ser reembolsado. Então, sim, se for aprovado. E aqui a Rosane está falando vira-lata são as melhores. É o que você... Só falando mais um pouquinho da NHV, o pessoal que tem dúvidas, nós temos o nosso, vamos dizer, call center. Lá você pode ligar, nós temos uma equipe de pet experts. Eles podem te auxiliar, tá? Tirando dúvidas, até mesmo se você de alimentação, de algum problema de saúde que o seu animal tem, tá? Então, é um serviço maravilhoso que eles fazem, é gratuito, tá? Você vai ligar lá. Inclusive, agora nós estamos com 15 minutos vídeo call para ajudar, né, com os seus o animalzinho em casa, se você está com alguma dúvida, algum problema de saúde que o seu animal tem, você não está conseguindo conversar com o seu veterinário, você quer conversar com o veterinário, a gente agenda 15 minutos gratuitamente, você pode agendar esses minutos, conversar comigo ou com nossa outra veterinária que tem lá também, e assim, é um serviço espetacular. Que legal, bom, isso eu não sabia. Deixa eu ver se eu mostro, você pode pegar o remedinho da Windy? Acho que tá ali no cantinho. Eu quero ver se eu mostro aqui antes de acabar, que a gente tem 1 minuto. Não, é um verde. Vê se tá aqui embaixo. Eu, como estou em casa, eu nem não é separei os produtos, mas a página é nhvnaturalpetproducts.com. Está na caixinha, amor. Eu vou deixar, pessoal, eu vou deixar toda a descrição da Amanda, contatos, a empresa que ela trabalha para dando essas informações. Deixa eu mostrar aqui, ó. Conseguimos achar aqui, ó. Ah, muito obrigada. Ó, o que eu dou para mim é a old timer, é para quem é velhinha. Isso é para artrite, para dores nas juntas, né? E é muito bom. Maravilha, olha, tá acabando 20 segundos, queria te agradecer.